O estilo durante as minhas sessões será de participação não coletiva, mas em grupos de 2 ou 3 pessoas. Então, se você está do lado de alguém que não gosta de você, ou que você já ficou emborrado com ela, era bom trocar de lugares. Temos vários solteiros e solteiras. A minha preferência é que, se você é solteiro, que você conversasse com alguém do mesmo sexo. Eu falei sexo. Aí todo mundo acordou. Então, durante o percorrer da aula, eu vou falar algumas coisas e vocês vão fazer aplicações da coisa. Então, vão ficar do lado de alguém com quem você quer conversar. 2 pessoas é isto. 3 pessoas é isto. Não é isto, como aquela mesa no cantinho. Uma das áreas em que eu sou pseudo-perito é áreas de trabalho de grupo. Então, não vai dar certo se seu grupo tem mais de 3 pessoas. Você vai esconder nos números, se esconder nos números. Você quer casar? Casal pode. Ok? Então, vamos fazer Vamos fazer o seguinte. Quando eu estou falando, peço que vocês fiquem calados. Ou não vai dar certo. Se vocês não colaborarem, na manhã a gente volta para a prisão. Tá bom? Todo mundo concorda? Cada criança que colabora vai ficar aqui. Os outros vão para a sala de prisão. Tá bom? Bom, agradeço a cooperação de todos. Por mim, eu concederia minhas 7h30 para o Álvaro à tarde. Porque eu preciso aprender muito mais sobre união do que ensinar sobre unidade. Quando o Alan me convidou, não sei se ele me convidou ou eu me convidei. Tá vendo? Alan, eu vou aí, eu pago minhas despesas, eu pago pela comida, eu levo a apostila, eu dou minha aula depois do almoço. Posso, tio Alan? Ele me permitiu. Mas quando surgiu o assunto unidade na igreja, a Gail me perguntou: Jerry, você quer mesmo ir para um congresso sobre unidade? Eu fiquei com o pé atrás, porque na minha experiência, congressos e seminários, retiros sobre unidade são entre os mais desagradáveis que eu participo. Às vezes tem o tom e a postura, não tem nada a ver com união. E até as mensagens têm muito a ver com ensino partidário do que com união. Basicamente, a gente vem para vender seu peixe e se todo mundo concordasse comigo, aí teríamos união. E eu tenho pregado isso na minha família e até hoje eles não se submeteram à minha teologia. Então, nem vão tentar aqui, mas agradeço pela oportunidade de falar. E também Alan disse que ele me convidou para fazer a minha coisa à tarde. Você vem fazer aquela coisa que você faz à tarde. O que é a coisa que eu faço? E vários que não me conhecem estão perguntando exatamente o que ele faz.
E também disse que eu não tinha que fazer a coisa que eu faria à tarde, não tinha que ter nada a ver com o assunto da semana. A união na igreja. Eu tentei fazer o mais fácil para você. Bom, mas refletindo, principalmente na última semana, eu acho que o trabalho que a Gail e eu fazemos tem muito a ver com união. Faz quase 20 anos que estamos trabalhando especificamente em unir casais. Antes do casamento, tentar unir os casais até o dia da cerimônia. E casais que estão na beira de separação, divórcio, estamos tentando manter a união que Deus está tentando conceder aos casais. Com equipes de missionários brasileiros e americanos, estamos tentando manter união. E durante os últimos 15 anos, já fomos chamados para situações muito difíceis e às vezes horrorosas, de equipes que não querem mais manter a união e estão no meio de conflitos que eles sozinhos não conseguem resolver. E também em situações em igrejas e lideranças de igrejas, obreiros de igrejas que não conseguem manter a união. Então, eu diria que o que a gente vem tentando fazer é justamente isso, criar essa união na igreja. Então, é meu trabalho, mas há algumas coisas que eu quero fazer e não quero fazer essa semana. Eu não quero deixar a impressão que tudo que eu faço cria união. Tudo que eu sou cria união. Que todo o efeito da minha pessoa, do meu comportamento, das minhas palavras, trabalho e ministério tem criado união. Porque eu, em primeiro lugar, eu não sou uma pessoa completamente unida. Não estou me referindo a uma pessoa esquizofrênica, como minha esposa fez o papel durante Enoca, mas quer dizer, é uma bênção e maldição dar aula juntamente com o Álvaro. É uma bênção porque eu adoro aprender dele e sempre, essa é a segunda ou terceira vez, mas sempre tento fazer um casamento entre aquilo que ele está fazendo e eu. E eu concordo plenamente que quando a gente se fala de unidade, começamos com os três em um. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E a unidade só pode ser um reflexo daquilo que Ele implantou na nossa criação e a tentativa de resgatar essa imagem e semelhança. Então sempre começamos com o caráter de Deus. Mas na minha vida pessoal nem sempre tenho refletido e eu tenho vivido uma vida meio dividida quanto à minha tentativa de demonstrar a unidade de Deus. Em Tiago, capítulo 3. E Tiago está falando em versículo 13 de capítulo 3. Quem sabe e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no seu coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males.
Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, puro, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, seria mais fácil falar sobre unidade e essas palavras bonitas e deixar a impressão que eu sou essa pessoa que está ensinando, mas eu tenho vivido uma vida dividida, em parte querendo refletir a Trindade de Deus na minha vida, mas eu mesmo duvido de Deus. Às vezes enfrento dificuldades e circunstâncias que eu não tenho plena convicção, que eu não tenho a confiança que eu deveria demonstrar. Às vezes reclamo, queixo diante de Deus. Então, o problema básico começa dentro de mim. Então, qualquer aula, qualquer tentativa de estabelecer unidade começa primeiro com Deus e a capacidade de assumir que eu não vivo assim, que eu não sou totalmente assim na minha vida. E a partir daí, isso reflete primeiro no meu lar. E no meu lar, eu sou uma pessoa difícil de conviver. Eu sou uma pessoa que tenho causado divisão no meu casamento. Meu casamento não é completamente unido, pleno. Nós não somos uma só carne completamente, estamos caminhando. E eu assumo a minha responsabilidade por isso. Uma coisa específica, por exemplo, Gayle não está aqui essa semana. Senão ela poderia chegar aqui e dizer, Geraldo, não é isso, assim, assim, assim. E ela poderia apoiar as minhas afirmações. Mas os motivos pelos quais nós não chegamos à plenitude de união, eu assumo a maior parte da responsabilidade. E Tiago explica aqui que eu tenho paixões que guerreiam dentro de mim. Eu tenho inveja dentro de mim. Eu tenho desejos egoístas dentro de mim. E por causa dessa pessoa, eu causo uma interferência. Eu crio barreiras para não ter união no meu casamento. E ela não está aqui porque ela tem uma condição crônica, que ela cansa e ela precisa recuperar. E no meu ministério eu tenho utilizado argumentos bíblicos e espirituais para moldar minha esposa ao meu estilo de vida, ao meu estilo de ministério, ao meu ritmo, e enfatizando as coisas que eu faço. E quem pagou o preço? É minha esposa, insistindo que ela se moldasse a minha imagem e semelhança, tem causado problemas no nosso casamento. Então eu estou aqui, junto com vocês, embarcando nessa jornada durante essa semana, não apenas para compartilhar sabedoria, como o Tiago diz, mas para que eu possa também aprender a ser uma pessoa mais íntegra, para que eu possa ter um casamento mais unido, um lar mais unido e, enfim, uma igreja mais unida. Eu tenho trabalhado, quer dizer, eu ajudo equipes a manter união onde que não há e criar união onde que não existe ainda. Mas, ao mesmo tempo, tenho trabalhado com várias equipes e eu tenho causado problemas em equipes de missionários. Porque eu penso muito em mim. Eu penso que minhas ideias são melhores, eu julgo as pessoas,
Eu tenho falado mal de companheiros de trabalho, irmãos em Cristo. Eu tenho feito uma série de coisas cujo resultado não tem sido união. Então, eu estou junto com vocês nessa jornada para aprender o que é união, como conseguir essa unidade que existe entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um dos maiores experts no mundo sobre a resolução de conflitos, o sobrenome é Uri, e ele tem publicado 2 livros agora em português. Ele foi entrevistado na Veja Isto É, e ele citou um filósofo francês que disse que descobrimos que o inferno são os outros. E perguntaram para esse professor sobre esse ditado. Ele disse que não. Na realidade, descobri na mediação de conflitos que o inferno somos nós. Quer dizer, quem causa conflitos, o mais fácil seria apontar para os outros. No meu casamento, o mais fácil seria culpar a minha esposa. Problemas com meus filhos seria dizer que eles precisam mudar. Problemas com outros ministros na igreja onde eu trabalho, o mais fácil seria o inferno são eles. Ou meu chefe, ou meus funcionários, ou os membros da igreja. Mas esse homem que não é cristão apontou para a raiz dos meus problemas, em termos de união e conflito. O inferno tem sido a minha própria vida. Então, o assunto que eu trouxe para a gente passar umas 7h30 conversando essa semana é a maior obra na vida do obreiro. A maior obra na vida do obreiro. E no Enoque, vários irmãos me perguntaram: então, Geraldo, qual é a maior obra na vida do obreiro? Eu disse que eu não vou revelar agora, porque se eu revelasse, vocês nem iriam participar das minhas aulas no CRE. Então, eu queria que vocês passassem uns 2, 3 minutos conversando o que vocês consideram a maior obra na vida de todos os obreiros. Eu sei que tem uma dúzia, 2 dúzias, 100, milhares de respostas. O que vocês consideram a maior obra na vida do obreiro? Na minha opinião, a maior obra na vida do obreiro é quando ele restaura uma família. Quando ele consegue tirar uma família do fundo do poço e levar essa família a uma família assim, feliz, saudável, a uma restauração de alma, né, de todos, os filhos unidos com os pais. Eu acho que seria a maior obra na vida do obreiro. Você tem uma opinião sobre qual é a maior obra na vida do obreiro? Conversei com ele aqui e eu acho que a maior obra na vida do obreiro, né, seria ele ganhar a luta contra ele mesmo, né, diante do contexto que foi falado, ele ser humilde, né, eu acho que seria isso. Então, na sua opinião, qual é a maior obra na vida do obreiro? É preservar sua alma e sua família. Boa resposta. Muito obrigado. Você tem uma opinião? A mesma. Concorda com ele, então? Isso, plenamente. Muito bem. Eu acredito que a maior obra na vida do obreiro é ele transformar a si mesmo. Inclusive, o apóstolo Paulo disse que ele esmurrava o seu corpo e o reduzia à escravidão para depois de ter pregado a outros, não ser ele mesmo desqualificado ou se perder eternamente. Em segundo lugar, eu penso que a família. A Bíblia diz que se um homem não sabe cuidar da sua própria família, como vai poder cuidar da igreja de Deus? Então, acho que a sua vida e a sua família é a maior obra na vida do obreiro. Tá, boas respostas. Eu não diria que tem uma resposta errada, mas minha tese essa semana é que a maior obra na vida do obreiro é a sua própria vida. Quer dizer, começa conosco. Essa ênfase pode ser distorcida. O que você está fazendo esse fim de semana? Cuidando da maior obra na obra do Senhor, né? Pode ser distorcida.
mas tudo flui dessa obra. E se pulamos dessa obra, o nosso ministério, o resto da obra não tem legitimidade, não tem. Então tudo flui assim, baseado nessa obra maior, que é minha pessoa. E completando essa obra, vai ter impacto em outras obras. Ou seja, não termina nessa obra. Tá ok? Bom, tendo em vista o tema da semana, união e, vamos dizer, conflito, a minha outra tese é de que para chegar à união ou unidade, fatalmente temos que passar por conflitos. União tem que envolver conflitos. É minha tese. Para ter união no casamento, tem que ter conflitos. Então, quais os casamentos que estão sendo unidos? Meu casamento. Para ter união na igreja, tem que ter o quê? Para ter união numa equipe, tem que ter conflitos. Então, eu queria sua explicação dessa tese. Para ter união, tem que ter conflitos. Você tem 3 a 4 minutos para resolver isso. Eu acho até que Gálatas capítulo 5, versículo 16, que fala que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, isso é um conflito. Porque quando eu faço uma coisa que eu não devia fazer, eu sei que Deus é perfeito, eu faço uma coisa que eu não devia fazer, isso é um conflito. E Paulo até falou isso em Corinto, é até bom que isso aconteça, para que... Então o conflito, no final das contas, ele ajuda, ele leva a pessoa a ver e a vencer. Eu acho que o maior conflito é aceitar as outras pessoas. Aceitar as outras pessoas. Boas respostas. Então, no casamento, onde que não há conflito, por exemplo, eu me lembro de um seminário, no início do seminário de casais, um casal disse que eu não desconheço casal que não tem conflitos. E um casal disse que nós nunca tivemos. Nunca tivemos. Aí, não, eu tinha vários anos de casados. Mas esse casal não participou, e depois da primeira noite não participou do restante do seminário, porque é óbvio que eles não precisavam mais, né? Mas ouvi comentários dos outros casais depois, que lógico que não tinha conflitos. Ele mandava e ela obedeceu. Então, é uma forma de não ter conflitos. Mas conflito poderia ser indício de várias coisas. Primeiro, falta de maturidade. Também, conflito pode indicar que a união inicial era o quê? Ilusória. Está vendo essa união ilusória? Talvez não. Eles estão vendo. Vocês que pagaram mais barato pelas suas poltronas não conseguem ver. Desculpe. É um pseudo-união. União falsa. E o conflito é uma prova disso. Que a união era um tipo de lua de mel. Por exemplo, os alunos do Instituto em Curitiba, durante o primeiro semestre e meio, todos animados, nós somos unidos, todo mundo se ama, somos em Cristo, não sei o quê. Aí, depois de uns 9 meses, todos nós fomos para Enoque, e passamos, Enoque, eu amo, porém,
porém, cria condições de muitos conflitos. Aí todos nós passamos a noite na mesma casa. Homens com um só banheiro. Tinha um grupo de homens que gostavam de conversar até 2 da manhã, sussurrando assim: sim, minha namorada vai bem, mas eu tô brigando com ela. E aí tinha outra turma que acordava lá pelas 4h30, 5, sussurrando assim: tá acordado, Zé? E tinha certos sons, barulhos durante a noite. Tinha certas inconveniências à noite. E com um som banheiro, eu não me importo. Eu fui criado no colégio, homens juntos, sem roupa, tomando... Mas tinha certos homens que, tem certas coisas que eu faço e ninguém vê. Até escovar os dentes. Então, depois daqueles 36 horas juntos, na próxima semana, descobrimos que aquela união inicial era ilusória, falsa. Então o conflito foi uma coisa boa, criou uma oportunidade de quê? Ou criar uma união mais profunda, ou desunião plena. Então o conflito pode até ser uma coisa boa. Então, se o inimigo somos nós, por exemplo, na minha vida, o maior inimigo em termos de conflito não são as pessoas chatas ao meu redor, mas a pessoa chata com que eu convivo 24 horas por dia, sou eu. No meu caso, no meu casamento, a condição física da minha esposa, eu tenho agravado pelo meu egoísmo, pela minha insistência que ela se conformasse ao meu estilo de ministério, meu ritmo, insistindo que ela me acompanhasse, e eu sempre tinha bons argumentos teológicos, bíblicos e espirituais. Porém, ela pagou um preço. Então, eu queria que vocês passassem alguns minutos falando sobre de que forma você pessoalmente tem contribuído para conflitos na sua vida. Dê um exemplo específico. Olha, minha tendência é tal, tal, tal. Na igreja, na minha família, com meus pais, com meus filhos, com minha esposa, eu tenho sido o inimigo. O projeto, a maior obra tem sido isso na minha vida, em termos de conflito. Todo mundo entendeu? Estamos aqui com o obreiro de Belo Horizonte, Marcão. Marcão, como é que você tem sido fonte do conflito? Eu creio, João, que é a questão da crítica, você saber receber crítica. Quando a gente é avaliado, é difícil. E a questão da renúncia também. Muitas vezes a gente promover a partir da gente uma renúncia para o bem comum, um casamento em especial, acho que é difícil. Você olhar para a pessoa e ter a misericórdia de Deus, né? Aprender a olhar para o cônjuge e falar, poxa, deixa eu ter um pouco de misericórdia, deixa eu exercitar essa misericórdia e não pegar pesado, e não ir na canela, mas respeitar a diferença, procurar compreender as necessidades do cônjuge. Eu acho que isso é que faz uma diferença muito grande. Quando eu entendo isso, muitas vezes eu já perdi a conta de situações que eu disse, olha, eu estou vivendo essa situação, quando eu chegar no diálogo, na comunicação com o meu cônjuge, eu vou ter uma atitude mais misericordiosa, mas quando chega o momento, mesmo sabendo, eu não ajo assim. Ou seja, aquele princípio, aquele que sabe que deve fazer o bem, qual é o bem e não age, está errando, está pecando. Agora, a gente tem que aprender isso. Eu estou procurando exercitar isso, desse domínio próprio, dessa mansidão, desse cuidado, desse ponto de se colocar no lugar do cônjuge. Eu acho que isso é que vai fazer a diferença no dia a dia. Obrigado, Marcão. Então, Helder, você pode responder? O que você é a fonte do conflito? Bem rapidamente. Deixa eu segurar isso aqui? Pode. Eu sei que muitas coisas eu preciso melhorar, com certeza. Caminho para isso. Em Cristo procuro me corrigir.
porque sei que eu sou a causa de muitos conflitos. Sei com certeza disso. Agora, junto com a minha esposa, procuro resolver. Para isso aprendemos todo dia. Principalmente eu procuro aprender todo dia e fazer mais para resolver esses conflitos. O que especificamente? Tem muita coisa. Não quer confessar, mas tudo bem. Bom, o que eu acho, o que me contribui para o conflito da minha parte mesmo, é às vezes de eu mesmo não concordar com a discordância das pessoas do que eu acho. Essa é uma da maior fonte minha de conflito. É de eu querer achar o que eu acho é o certo e as pessoas não achar o que é certo. Então, às vezes, dentro de mim é um conflito danado. Então, essa é um dos maiores problemas da minha vida, é isso daí. Mas, com Cristo nós vamos arrumando aí, mas eu tenho esse problema. Em Cristo... O número lá em cima, na direita, com círculo em volta, é a numeração correta das páginas. Então, a página 1 é intitulada Etapas no Casamento. Todo mundo abriu para essa. O título não é Etapas no Casamento. Ok, seus monstros? Tapas. A pasta preta está passando. Independente da pasta, quem ainda queria uma cópia amanhã da apostila, que não possui hoje? Uns 15, tá? 16. Se você quiser, já coloque hoje seus R$2. E ore que Jesus não volte hoje, vocês serão injustiçados, né? Mas Jesus tem muitas apostilas lá nos aguardando. Alguns anos atrás, eu cheguei à conclusão que eu não amava a Gayle. Alguns anos atrás, eu descobri que eu não amei a Gayle. Analisando os primeiros anos do nosso relacionamento, nós namoramos durante 2 anos. Não, namoramos durante muitos anos. Inclusive os primeiros anos de casamento. E até hoje, namoramos. Mas eu amava a Gayle da mesma forma que nós amamos frutos do mar. Nós adoramos comer frutos do mar. O gosto, o cheiro, a experiência de comer peixe, camarão, lagosta. E também essa é a comida que faz bem a nós também. Peixe é muito bom para a saúde. Mas nós não contribuímos nada para o peixe. Nós, na realidade, não amamos camarão. É o camarão que nos ama. É o fruto do mar que nos faz coisas maravilhosas. Nós não fazemos nada a não matar esses bichos sem culpa. Da mesma forma que nossa filha, embaixo de cada e-mail, se escreve um ditado: salve a Terra, é a única planeta com chocolate. A mesma forma que ela ama chocolate, eu amava a Gayle. Na verdade, nossa filha Ângela, ela não ama chocolate. Ela não contribui nada para chocolate. É o chocolate que ama ela. É o chocolate que causa sensações maravilhosas na boca dela.
ela não faz nada em prol do chocolate, mas é o chocolate que ama a ela. Da mesma forma, eu não amava a minha esposa. Eu amava as coisas que ela fez por mim, as sensações maravilhosas que ela causava no meu corpo, na minha mente, até na minha boca. Até aquelas oportunidades em que eu fiz algo por ela. Por que será que eu fiz coisas por ela? Porque eu esperava um retorno dela. Essa é a fase romântica de um relacionamento. E realmente, durante os primeiros anos do nosso relacionamento, eu me amava profundamente. E a Gail me ajudou consideravelmente com esse alto amor. Eu me amo, era a canção da minha vida durante os primeiros anos. Alguns anos atrás, eu participei de um seminário e o professor que eu conheço é um conselheiro muito sábio, mas ele nos passou essas etapas no casamento. E você vai ver essa semana, se der tempo, que cada relacionamento passa por etapas ou fases. Seja relacionamentos de amizade, seja de casamento, seja de equipe, seja de igreja, passa por etapas. Então eu queria que a gente pensasse um pouco sobre essas etapas e ver se tem a ver com esse assunto, unidade na igreja. Por sinal, quem aqui é casado? Ok, uns 2/3 mais ou menos. Ótimo. Bom, então vamos em frente. Todo mundo tem pelo menos uma apostila na sua mesa? Ok? Toda relação humana passa por um processo. A minha apostila, o meu esboço é mais extenso do que o seu. Então, se você quiser anotar alguma coisa, pode. Já que você comprou sua apostila, pode usar. Toda relação humana passa por um processo. O casamento, para ele, é um processo. Albert Friesen, no seu livro Cuidando do Seu Casamento, agora eu vou falar e vocês vão me ouvir. Ou se não ouvir, pelo menos não falar e finge prestar atenção. Para ele é um processo de adaptação em que o casal passa por uma sequência de estados que se transformam. Em cada uma dessas etapas pelas quais o casal passa, há crises previsíveis. Então, crise não é necessariamente negativa. É uma oportunidade de ou crescer ou continuar na sua própria imaturidade. Há crises previsíveis e tarefas, trabalho, que devem ser cumpridas para que haja amadurecimento. A intensidade e duração de cada etapa é distinta para cada casal, conforme os estudos de McGoldrick e Carter. É um livro sobre o ciclo da vida familiar. Então, a primeira etapa, a etapa romântica. Ele é meu remédio. Eu estou doente e ela vai me curar. Ele vai me fazer feliz. Todos os casamentos começam com essa etapa ilusória. Desculpe, solteiros. Esta etapa começa durante o namoro e pode durar até um certo ponto durante o casamento. Nesta fase, as emoções e a paixão é o combustível da relação. Essa etapa requer pouco trabalho. É fácil. Não tem que se esforçar para sentir fortes emoções nessa etapa.
Cada um idealiza o outro. Enfatizamos os pontos positivos e tendemos a diminuir ou até ignorar os pontos negativos. Pode até ser que somos atraídos pelas coisas que são diferentes de nós. Por exemplo, talvez eu não estava consciente disso no início, mas eu me casei com a Gayle porque ela é uma pessoa organizada. Eu, porém, sou um desastre, tá? Ela é uma pessoa previsível. Eu sou uma pessoa espontânea. Ela gosta de planejar as coisas. Se ela me pergunta, Jerry, o que a gente vai fazer amanhã? Minha resposta é, ainda estou planejando aquilo que eu estou fazendo nesse instante. Eu gostei da previsibilidade dela. Ela gostou da espontaneidade minha. No início foi incrível. Ela trouxe um pouco de rotina para a minha vida. Eu trouxe pimenta para a vida dela. Tá? Eu me lembro de um casal... bom, isso é a segunda fase. Enfatizamos o que é agradável do outro e desculpamos e justificamos os defeitos. E nessa etapa que implicitamente ou explicitamente o outro nos promete complementar. Então, ela vai trazer organização à minha vida, para a minha vida. E ela sonhava que eu traria alegria e espontaneidade para a vida dela. Essa foi o contrato que a gente não assinou. Ela traria toda a felicidade que faltava na minha vida e eu faria o mesmo para ela. Ela resolveria todas as feridas que eu trouxe para o casamento. Então, em todas as formas que meus pais não forneciam para me completar com pessoa, minha esposa ou meu cônjuge vai preencher. Uma estratégia para o quê? Desastre. Não funciona. Segunda etapa, volta para a realidade. Sonhos são apenas sonhos. Nessa etapa, descobre-se quem realmente é quem, através das rotinas e tarefas diárias da vida. Começamos a enfatizar os defeitos, que agora nos irritam. A espontaneidade pode acabar irritando alguém? Alguém que tem que planejar tudo e organizar tudo e colocar no papel, no calendário, na agenda, tudo pode acabar irritando alguém como eu? Começamos a enfatizar do outro e não são poderosas essas coisas agradáveis o suficiente para nos satisfazer como imaginávamos. Começa a acumular sentimentos de frustração. A carreira, deveres domésticos e a criação dos filhos sugam energia e paixões que na etapa anterior eram dedicadas quase que exclusivamente ao relacionamento. Então, quando nós namorávamos, tínhamos 24 horas por dia. 5 anos depois, com carreira, crianças, ministério na igreja, Deus nos dá quantas horas por dia? Mesmo 24 horas por dia. Mas dividimos o casamento com outras atividades. Muitas vezes, nessa volta à realidade, surgem jogos de manipulação na tentativa de voltar à etapa romântica. Um professor dava aula sobre seminário sobre casamento e a esposa disse que durante o noivado tinha certas coisas que atraíam ela para ele, tipo
Ele me deixava sentir protegida e segura. Ele sabia um pouco sobre tudo e ele tinha resposta para tudo. Alguns anos depois, o que mais irritava ela é que ele protegia ela demais, sabia um pouco sobre tudo e tinha resposta para tudo. Justamente as coisas que eram atraentes na fase da mentira. Desculpe, a fase romântica. Luta pelo poder. Paixão virou amargura e agressão. Esta é a etapa de reforma ou projeto. Ele não é do jeito que eu quero, então a solução é o quê? Reformar meu marido. E a fórmula mais comum para a terapia é a esposa traz o marido para mim e diz, em certas palavras, o quê? Eu vou deixar ele aqui, depois de consertá-lo, aqui está meu celular, me dá um toque. Eu venho buscá-lo. Quanto tempo você acha que vai demorar? Paramos de pedir mudanças nessa fase. Começamos a exigir. Funciona? Funciona? Normalmente, a pessoa com quem menos cooperamos para mudar é o nosso próprio cônjuge. Quer mudar o outro para realizar os seus sonhos e seu contentamento e sua felicidade para conformar a sua realidade, não funciona. Continuamos a insistir que minha felicidade depende do seu comportamento. Vai dar no quê? Imaginar que o comportamento da Gayle vai satisfazer todas as minhas frustrações e infelicidade vai resultar no quê? Felicidade? Frustração. Por quê? Porque nem eu casei com a Santa Virgem Maria e nem ela casou com Jesus Cristo. Uma vez o Larry Crabb, ele deu a aula numa universidade sobre casamento. E uma moça entregou uma lista do homem com que ela procurava com que casar. Com 30 itens. E ele pacientemente leu os 30 itens e disse para ela, minha querida, você não quer casar com homem. Você quer casar com Jesus Cristo. Uma pessoa madura, lendo essa lista e se comparando essa lista com a outra pessoa, chegaria à conclusão de que pessoa madura, eu preciso modificar radicalmente minha lista. Porém, quase todos os casais que eu conheço não são maduros. Menos vocês, tá? Só vocês em toda essa plateia são maduros. Não são. Não são. Insiste em mudar o quê? A pessoa. Alguém consegue mudar alguém? Alguém ainda está tentando? Aqui, eu tenho certeza absoluta. Os mais velhos, talvez vocês já desistiram. Com a graça de Deus. Culpamos o outro pela nossa frustração e decepção. Na psicologia, a gente chama isso o distorção de foco de controle. Distorção de foco de controle. Quanto mais distante o seu foco de controle, mais provável a sua infelicidade e frustração. Se você acha que se meu chefe mudasse, minha esposa mudasse, o governo brasileiro mudasse, a inflação mudasse, eu seria uma pessoa contente?
Quanto mais próximo o foco de controle, mais probabilidade você tem a ser uma pessoa mais contente. A seu grau de felicidade no casamento depende em grande parte de quê? A felicidade que você trouxe para o casamento. A sua maturidade em Cristo que você trouxe para o casamento, em grande parte vai determinar o seu contentamento no seu casamento. E não o comportamento do seu cônjuge. Ouviu isso, Luiz? Tá bom. É duro, mas é verdade. É nessa fase que normalmente o casal procura ajuda de fora. Comigo. E normalmente queremos ajudar o nosso cônjuge e não a nós mesmos. Bom, quarta, desilusão e separação. Ou cresce ou rompe. Esta etapa da divisória de águas do casamento. É aqui que o cônjuge decide se vale a pena continuar lutando pela felicidade ou não. Casais cristãos passam por essas etapas? Casais cristãos pensam em separação? Bom, é aqui que o cônjuge decide se vale a pena continuar lutando pela felicidade. Se não, rompe e divórcios são mais comuns nessa etapa. O casal pode até ficar juntos, mas separadamente espiritual e afetivamente. Então, ou seja, pode ficar juntos divorciados espiritualmente. Pode acontecer isso. O casal se acomoda estabelecendo uma proximidade tolerável e mantém o relacionamento e as aparências, porque todo domingo de manhã tem o culto e a escola dominical. Cada um pode dedicar e preencher vazio, afundando-se ou na carreira, ou no ministério, ou para as mães, na criação dos filhos. O casal está prestes a decidir entre separação ou crescimento. É bom que o casal chegue a essa etapa? É bom que o casal chegue até esta etapa? Quem acha que não é bom, é horrível, não é bom. Quem acha que é bom chegar a essa etapa? É necessário, não bom. Não é agradável, mas é quase que fatal. Sim. Se o casal sair do casamento e casar novamente, vai para qual etapa? Se eu deixar a Gail hoje, eu iria para qual etapa? Com outra mosca. A quinta etapa? Qual? A primeira. Faz sentido isso? Faz. Acontece isso? Acontece. Então eu fico curioso no Brasil quando eu vejo muitos homens da minha idade ou mais maduros com moscas bem jovens. Eu penso nesse esquema aqui. E é verdade que, começando com outra mosca, acontece... há uma sensação de amor e paixão? É verdadeira essa sensação? Não, é...
Paixão existe? Poxa, calma, gente. São apenas 3 da tarde. Existe. E quem criou essa sensação, paixão? Deus ou Satanás? Deus. Como seria o mundo sem paixão? Sem desejo sexual? Como seria o mundo? Diego, vamos fazer de novo para ter mais um filho? Eu acho que não. Tem que ter outra coisa, né? Paixão. Mas é uma ilusão. E esses casais voltarão para a primeira, que é menos desagradável do que a 4ª etapa, não é? Então, quando chega essa etapa, o casal me procura, normalmente. Raramente me procura na primeira etapa. Diego, as coisas são tão boas e maravilhosas. Como poderiam ser até melhores? Nos ajude. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então agora quando o casal me procura e está pensando em divórcio, já pesquisou com os outros ministros e Álvaro, sempre me perguntam, Geraldo, a gente pode se divorciar? A gente pode se divorciar? E eu falo, pode. Pode. Mas não está errado? Não, você perguntou se pode ou não. Pode. Mas não vai ser ruim? Não, você perguntou. Pode. Pode se divorciar. Pode matar. Pode odiar. Pode. Você tem uma série de opções. Mas o cristão pode divorciar? Eu digo, acontece todo santo dia? Por que eu falaria uma coisa assim? É porque você é doido. Não, em primeiro lugar, a expectativa do casal é o quê? Que eu vou fazer o quê? Bom, em primeiro lugar, que eu vou tentar fazer o possível a convencê-los a ficarem juntos. Em segundo lugar, que eu vou salvar o casamento deles. Eu não salvo casamentos. Eu mal salvo o meu casamento. E às vezes eu salvo mal o meu casamento. E eu falo para eles, eu não casei com você, eu não casei com você. Esse é seu casamento. Eu nem fiz o seu casamento. Eu não estive lá. O casamento é seu. E a decisão é seu. Agora, sua decisão maior não é se vocês vão ou não se divorciarem. Não é questão maior. Não é. Inclusive, se a gente incluísse o estudo de homem de manhã, tem umas questões bem mais importantes, fundamentais, teológicas. Mas eu não entro na Trindade com os casais, porque... Mas eu digo, é uma questão se vocês querem ou não amadurecer. Se você quer crescer como pessoa. Se você quiser amadurecer, isso já resolve a questão do divórcio. E vocês querem se divorciarem porque vocês são altamente imaduros. E todo mundo vibra quando eu falo isso. Todo mundo fica animado quando eu digo você é altamente imaturo. Se você optar em amadurecer, vai ser difícil. Mas já resolve a questão do divórcio. Se você sair, já resolve a questão. Você não quer crescer. Voltando para minha descoberta. Descobri que no início, na realidade, eu não amava a minha esposa.
Eu amava chocolate, fruto do mar e minha esposa. Então, eu falo isso. Então, a quarta. Para prosseguir para a quinta, transformação. Assumindo responsabilidade pela felicidade pessoal. Para perseguir nessa etapa, cada cônjuge larga as ilusões de que o outro é responsável pela sua felicidade e contentamento. Assim, largar as feridas, amarguras e ressentimentos. Muda a linguagem extremista. Você nunca. E substitui por, às vezes, eu queria, para mim, frequentemente, eu acho. Cada um resolve fazer suas próprias mudanças. Adotando pequenos ajustes com persistências, acaba influenciando para o bem do casamento. Às vezes tem que mudar expectativas. Para amadurecer, crescer, cada um muda o foco de atenção para si mesmo. Eu vou me mudar. Meu projeto principal sou eu. A maior obra na minha vida sou eu, nessa fase. A sexta é estabilidade, compromisso, equilíbrio. E vocês podem... E a sétima... poucos aqui estão nessa, é nessa fase que vocês pensam naquilo que vocês vão deixar, a herança que vocês vão deixar, e vocês são tão à vontade e tão confiantes do amor entre vocês, que vocês podem se envolver em outras atividades, para o bem da igreja, do reino de Deus, do ministério. Não como na quarta fase, onde vocês fugiram um do outro para o ministério ou criação dos filhos. Apesar do outro, mas por causa do outro, juntos vocês podem contribuir. E para passar pelas 7 etapas, ao seu ver, leva quanto tempo? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20, eternidade? O que vocês pensam? Quem acha que leva uns 5 anos? É, 10 anos. 15. 20. 20. 25. 30. 35. Eternidade. Uou! Todos os solteiros e desesperados levantaram a mão. Bom, por coincidência, quando eu participei dessa aula, a gente estava passando da quarta para a quinta, sexta. E eu respondi 25 a 35 anos. E o normal, o mais comum é isso, 25 a 35 anos. O Enio Filho estava do meu lado, assistindo a aula. E ele quase começou a chorar. Eu pensei que ia levar uns 7 anos, porque ele estava casado mais uns 6 ou 7 anos. Bom, vamos ver, Enio. O que precisa para passar das etapas? O que vocês pensam? E converse no seu... Está chovendo? Todo mundo notou que está chovendo? Ótimo. Vamos terminar com essa parte. O que precisa para passar de uma etapa para a próxima? Que características, que qualidades cristãs precisam para a gente avançar nas etapas? 2 minutos nos seus grupinhos. Quais são as qualidades cristãs que precisamos demonstrar para passar pelas etapas? Paciência e perdão. Sim. O quê? Negar-se a si mesmo. Sim. Dividir as tarefas. Casa, por exemplo, são 5
filhos, né? E a gente costumava muito ir mutuando roupas, né? E ela chegou a hora e falou assim, chega aí, cada um lava a sua cueca, pelo menos. Ok. Melhorou bastante o relacionamento em casa. Agora cada um entra debaixo do meio, lava a cueca e depois vai. Nunca ouvi essa resposta, essa pergunta. Cada um lava a sua própria cueca. Parece um provérbio chinês. Sim, Alan Dalton Jr. Você tinha a resposta? Comunicação. Boa comunicação. Comunicação construtiva. Comunicação altruísta. Comunicação centrada no outro. Sim. Homem laranja. Perseverar o quê? 1 Coríntios 13 fala sobre isso. Sim. Mais alguém? Foi fácil, está resolvido, né? Mais uma. Renúncia. Bom, então, terminaremos com a minha história, que talvez não seja exatamente... Se todo mundo for quieto, a gente sai daqui a pouquinho. Ok? Talvez não seja exatamente válida, mas tem a ver com essa ideia de eu resolver mudar e assumir responsabilidade pelo meu contentamento e não responsabilizar o outro pelo meu contentamento. Estava preparando um estudo para casais e tem um trecho aqui que não necessariamente a gente associa com o casamento, mas em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, houver algo de excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Põe em prática tudo que vocês aprenderem, receberam, ouviram, e o Deus da paz estará com vocês. Tem alguns princípios profundos aqui. Aí, lendo esse trecho, caiu uma ficha, entre muitas fichas que precisavam cair na minha vida, que eu sou um grande reformista. Deus me botou nessa terra para reformar tudo na terra. Quando eu ouço um sermão, eu sempre tenho umas 10 dicas para melhorar aquela mensagem, e às vezes passo, pelo menos mentalmente, minhas dicas para aquela pessoa. Regente, seja o que for, eu tenho 1000 maneiras de aperfeiçoar a vida de todo mundo. E isso tem sido uma bênção para muitas pessoas aqui na Terra. Mas, tudo bem, mas quando se faz isso com a pessoa mais próxima, a pessoa poderia chegar à conclusão: eu nunca faço o suficiente, eu nunca chego a te agradar, tudo que eu faço não lhe traz alegria, contentamento. E a pessoa poderia até chegar à conclusão: por que tentar? Eu desisto. Eu nunca vou conseguir, então eu desisto. Então eu pensei eu acho que foi exatamente isso que minha dinâmica com minha esposa. Então eu tomei uma resolução. Eu não sou uma pessoa altamente resoluta com minha esposa, mas eu decidi que durante um mês eu não daria nenhum palpite para minha esposa em como melhorar o lar, a criação dos filhos, a comida, a vida espiritual, as aulas, o carinho, os beijos, nada. Eu ficaria calado, sem nenhuma queixa, nenhuma sugestão, nenhuma reclamação durante 30 dias. Aí eu passei, durante as primeiras 2-3 horas foi mais ou menos fácil.
Não que minha esposa tem muita coisa para melhorar, mas porque eu ando descontente e eu tenho que melhorar as pessoas para me contentar. Mas eu consegui mais ou menos passar um mês sem reclamar para ela, fazendo tudo possível e como consequência, infernizando a vida de todo o resto das pessoas na minha vida. Sobrou para elas. Não é verdade. Mas depois desse mês, estávamos no carro dirigindo e eu estava doido para perguntar, porque eu já sabia, eu já estava pendurando as medalhas na minha camisa, né? Marido do século, né? Cristão do milênio, né? Pessoa que senta da direita de Deus, né? Estava pronto. Eu perguntei, Gil, você notou uma diferença no meu comportamento nesse mês que passou? E ela, não. Olha, então minha masculinidade sofreu uma grande corte naquele momento, mas Gil, nada de diferente. Não, nada, você não mudou. Porém, Jerry, notei que nesse mês que passou, nós nunca brigamos tão pouco no nosso casamento. Nunca tivemos tão poucas discussões. Nunca discordamos tão pouco no nosso casamento. E ela perguntou, por que você pergunta? Eu expliquei para ela que meu juramento que eu fiz, eu disse, é? Quem sabe é por isso que nós brigamos muito menos. Aquilo foi um mês marcante, mudou, assumi responsabilidade própria, pela minha própria maturidade, contentamento, mas acho que nosso pesadelo é, se eu parar de tentar reformar o meu cônjuge, o que vai acontecer? Meu pior pesadelo é o quê? Se eu parar de... O que vai acontecer? Qual é meu pesadelo? Ela não muda nada. Se ela não for tão carinhosa quanto eu insisto que ela seja, ela não vai ser carinhosa em nada. Se ela não for, e você preenche. Só que o oposto é o efeito. O efeito é o oposto. A pessoa acaba resistindo. Então, leva o tempo. E minha esposa não mudou tudo, mas criou-se um ambiente em que ela tinha vontade de ser a esposa que eu queria, já que eu me mudei para ser o marido que ela queria. Aí, com dificuldade, passamos para outra etapa. E Jesus tem um sonho, e mais uma vez o Álvaro roubou minha passagem em João 17, mas o sonho meu essa semana, não que você lembre de nada que eu tenho falado. Várias pessoas já foram ofendidas. Eu não dei nenhuma aula e as pessoas já se ofenderam. Geraldo, você lembra de mim? Você esteve na minha cidade 6 anos atrás, você lembra? E eu, não. Eu sinto que a pessoa ficou ofendida. Então, eu não me ofendo se você não lembra das minhas aulas, se você não se ofende se eu não lembro de vocês. Seu nome, cada um de vocês é inesquecível para mim, tá? Mas meu sonho é que cada pessoa saia com uma ou duas coisas aplicadas para alcançar essa unidade, ou no seu casamento, ou numa amizade, e certamente na igreja. Uma ou duas coisas. Se for, meu sonho será realizado.
Então peço que cada um pense em mudar uma coisinha essa semana quanto à sua relação com alguém. Pode ser com seu cônjuge, com seu filho, seu pai. Mas uma mudança essa semana, vamos experimentar uma mudança pequena. E sem falar para outra pessoa, e não insiste em descobrir o que é. O que você mudou. 2 meses atrás eu dei palestra no Enfoque. Dei a primeira palestra à noite e no próximo dia o homem me aproximou animado, dizendo: olha, liguei para minha esposa hoje e disse para ela: eu te amo. E ela falou: quem te mandou falar isso? Esposas, vocês não entendem o espírito da coisa. Tanto esforço, né? Então vamos colaborar e mudar uma coisinha, para que o sonho e a oração de Cristo seja realizado em nós e através de nós. Oremos. Deus é nosso Pai, que atua em nós com Teu Espírito, que nos transformou totalmente com o maior sacrifício que já conhecemos em Cristo. Pai, é uma inspiração ver essas pessoas, a vontade, a fé, o sacrifício e a colaboração, e a coragem de compartilhar suas vidas com as pessoas próximas. Pai, nós oramos junto com Teu Filho, que haja união entre nós, nos casamentos, nos lares, nas equipes e nas igrejas, para que as pessoas de fora olhem e tenham uma boa noção da Tua presença em nós e através de nós, entre nós agindo poderosamente. Agradecemos em nome de Cristo. Amém. Oramos junto com